Boa noite, minha gente. Espera aí que tem um fio para variar aqui, num lugar que vai me deixar tão irritada. Pronto. E uma planta. Ok. Oi, Priscila, boa noite. Boa noite, Andréia. Boa noite, Carlinha, primeirona. Ok, arrumar minha colinha aqui. Vamos lá, gente. Boa noite, Jaqueline. Depois de 2 semanas sem aula, estamos de volta. Para quem não viu, eu peguei Covid e já está tudo bem. E como meu corpo ainda não está 100% do burnout, eu precisei de 2 semanas inteiras para me recuperar 100% do Covid. Então, domingo passado, eu voltei à programação normal, né? Então, graças a Deus, tudo certo, estamos aqui novamente. E eu tinha prometido para alguém no inbox, e eu já peço desculpas porque eu não lembro o seu nome, porque já se passaram 3 semanas e eu não anotei, que a próxima aula, também conhecida como essa aula aqui de hoje, seria sobre esse processo que a gente passa no burnout de encontrar um novo trabalho, uma nova carreira. Então, vamos falar sobre isso, mas antes, os lembretinhos de sempre. Então, em primeiro lugar, para quem está assistindo a aula semanal gratuita pela primeira vez, ao vivo ou gravada, seja bem-vindo. Meu nome é Roberta Caruzzi, eu estou na reta final de um burnout que, pelo amor de Deus, hein? Socorro. E nesse processo de cura, de busca de recuperação, eu acabei me descobrindo terapeuta e hoje eu atendo outras pessoas que estão passando por um burnout ou que estão tentando não chegar em um. Ô, garganta, que hora boa para você ficar ruim. Então, eu tenho esse canal aqui no YouTube, onde a gente tem vídeos semanais, dentro do possível. Aliás, o mais recente estou eu falando lá sobre Covid no burnout, o que eu aprendi com essa experiência. Tenho também o perfil no Instagram, que é @robertacaruzzi, e toda semana a gente tem essas aulas gratuitas que ficam 24 horas no ar. E depois, tchau, porque eu quero aqui pessoas comprometidas em sarar, pessoas que entenderam que, nesse momento, nada é mais importante do que entender o que está acontecendo com o nosso corpo, com a nossa mente e como a gente sai desse buraco, tá? Não tem que ter nada mais importante do que isso. Por isso a aula. Tchau. A gente tem um grupo silencioso no WhatsApp, né? Então, para quem está no grupo, a aula fica acessível até as 23h59 do domingo. Para quem não está no grupo, a aula vai ficar acessível até amanhã, sexta-feira, às 20 horas. Ok? Para finalizar, a gente tem 3 aulões disponíveis, um em que eu falo sobre como deve ser o tratamento para burnout, porque não é psiquiatra que resolve. Um segundo aulão em que eu falo de desbiose intestinal e um terceiro em que eu falo sobre como o açúcar piora seu burnout. Todos os links para você saber mais detalhes sobre cada uma dessas coisas estão aqui no descritivo da aula. Estão nos descritivos dos vídeos e também nos destaques e no link da bio lá no Instagram, tá? Bora para a aula. Então, assim, eu acho que não tem uma única pessoa que burnoutou na história do mundo que não se preocupou em como vai ser em termos profissionais a partir dali. Porque acontece emocionalmente na gente muita coisa ao mesmo tempo em um burnout. É um caos emocional. E, infelizmente, são poucos os terapeutas que conseguem orientar a gente de forma competente em um burnout. Não à toa, modéstia à parte, eu não dou conta de atender todo mundo que me procura na terapia individual. Eu poderia achar isso excelente, né? Porque, afinal de contas, a minha lista de espera só aumenta. Mas eu acho tristíssimo, porque, assim, isso quer dizer, e eu e vocês aqui já sabemos disso, que tem muito poucos profissionais com quem a gente pode contar em um burnout, né? Que nos dê uma orientação que realmente faça sentido e que não seja uma série de chavões, de preconceitos que querem convencer a gente de coisas que não estão acontecendo e querem invalidar coisas que estão acontecendo. Então, já que, de novo, sem modéstia aqui, eu sei orientar, vamos, porque eu passei por isso, vamos
continuar. Nesse caos emocional, a gente chega a um burnout ainda querendo corresponder às expectativas, ainda com medo do que vão pensar da gente se fizer, se não fizer, ainda achando que a gente só tem valor se a gente consegue produzir o suficiente para pagar as contas e sendo promovido e etc., sendo reconhecido profissionalmente. A gente ainda acha que a gente não é capaz de muita coisa. A gente acha que a gente fracassou na vida. E principalmente a gente acha, tem certeza, que a gente não merece muita coisa. No meio disso tudo, a gente ainda quer encontrar um novo caminho profissional o mais rápido possível. Porque é assim que a nossa mente funciona. Foi isso que a gente fez a vida inteira. Foi isso que ensinaram a gente a fazer a vida inteira. E quem ensinou fez a vida inteira e foi ensinado por quem fez isso a vida inteira. É cultural. Foi isso que a gente viu todo mundo fazendo à nossa volta por anos e anos e anos a fio. Ficar sem trabalhar é a pior coisa que pode acontecer. Então a gente precisa resolver isso logo. E eu também passei por isso, e eu tô aqui sempre com a intenção de fazer vocês economizarem sofrimento, economizarem tempo de sofrimento. Porque assim, quem não assistir a essa aula ou não tiver um terapeuta competente em burnout, vai ficar gastando a pouca energia que tem tentando achar um novo emprego. Porque precisa voltar logo. E aí o porquê de precisar voltar logo varia. Porque eu preciso pagar as contas, porque eu não posso ficar parada, porque minha família me pressiona, porque meu companheiro falou que não vai aguentar sozinho. Tem vários motivos. Como também sempre houve vários motivos para que a gente justificasse as coisas adoecedoras que nós fizemos, certo? Então, a gente, no burnout, no meio desse caos emocional, fica gastando a pouca energia que a gente tem tentando achar um emprego novo, só que com os mesmos padrões de pensamento, de comportamento, com a mesma autoimagem sabotadora, com a mesma pressa de ser útil e, portanto, valorizado e menos julgado pelas pessoas. E o resultado disso é a gente repetindo o passado. É a gente ou indo para um outro emprego tóxico e se convencendo que o problema está na gente, ou empreendendo como uma forma de defesa, como uma forma de se defender, de evitar estar de novo num ambiente tóxico com pessoas abusivas, e aqui a gente se tornando nós mesmos o nosso ambiente tóxico e o nosso chefe abusivo. E aí a gente não entende por que a gente não está sarando. Porque tanto quanto a gente vai para o lado de ficar... acho que eu falei errado. Tanto quando a gente vai para o lado de ficar passando por perícia, de ficar pedindo afastamento, de ficar falando com o advogado, etc. e tal, quanto quando a gente vai para o lado de seguir trabalhando antes de mudar a nossa forma de lidar com a vida, né? Tentando de novo um emprego, tentando empreender antes de conseguir entender exatamente o que está acontecendo com a gente. Nessas duas opções, o que a gente está fazendo na prática? Alimentando a nossa ansiedade até que ela fique na lua. É a única coisa que a gente está fazendo. E uma vez que a nossa ansiedade está na lua, tudo o que a gente consegue fazer é tentar lidar com essa ansiedade. E aí vai o nosso tempo e vai a nossa energia, que é só isso que a gente faz. Fica lidando com a ansiedade. A gente não está se tratando, a gente não está mudando rotina, não está mudando estilos de vida, não está cuidando do corpo, não está trabalhando a mente, não está fazendo nada além de lidar com a ansiedade. Ai, eu preciso voltar. Ai, tá chegando o dia. E se a perícia falar que eu não... E se não me der afastamento? E se a empresa não me pagar? E aí é isso. Não acontece mais nada. Só isso que acontece. A gente lidando com a ansiedade, cada vez mais ansioso. A ansiedade fazendo a gente comer errado.
alimentação inflamando o corpo inflamado deprimindo a gente, a depressão deixando a gente ansioso e a gente preso nesse ciclo, ouvindo groselha de todo mundo que acha que sabe resolver a nossa vida, como todos os motoristas de táxi sabem resolver a estratégia da seleção brasileira em qualquer Copa. Até o dia que a gente colapsa de vez, como aconteceu comigo, e fica anos sem poder trabalhar. Porque muita gente acha que eu escolhi parar de trabalhar por 7 anos. Falei, vou parar de trabalhar. Sou riquíssima. Mas quem acompanhou sabe que nunca existiu escolha. Bom, então, como culturalmente a gente tem essa pressa de se recolocar, para que a gente se sinta útil de novo, para que a gente mostre para as pessoas que a gente está produzindo, para que a gente se sinta pertencendo à sociedade de novo, para que a gente tenha a ilusão de estarmos com isso amenizando as críticas e o julgamento das pessoas, né? Antes de pensar em se tratar, a gente quer achar um trabalho. Ou então, a gente tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não, eu vou conseguir fazer o meu tratamento, porque eu entendo que o tratamento é tomar remédio no psiquiatra e fazer terapia e tchau. E, enquanto isso, eu vou procurar outro emprego. Eu vou mandar currículo, eu vou voltar e procuro um emprego exatamente como era antes. E aí não entende por que o tratamento não evolui, e não entende por que o tratamento não está fazendo o trabalho ficar menos pesado. Porque você está repetindo um padrão e está lidando com a ansiedade. É só isso que você está fazendo. A coisa não evolui, você fica empacado. A gente está se sentindo um fracasso, a gente acha que a profissão anterior não deu certo. A gente não quer jogar tudo que a gente conquistou fora, tem essa ilusão. Eu sou concursado. Eu trabalho nessa empresa há 16 anos. Eu me sacrifiquei fazendo cursos de especialização, virando noite. E aí a gente fica ali agarrado naquilo sem querer largar o osso. Eu ouvi ontem a menina falando assim, o meu psiquiatra me mandou, falou para eu me demitir da empresa, mas eu não vou fazer isso, porque isso é bom para a empresa, mas não é bom para mim. Mas ficar trabalhando lá de birra no ambiente que te adoeceu com o tratamento errado é bom para você? Faz sentido para mim, não. E somado a isso, tem o medo de a gente repetir o passado, né? De novamente a gente se colocar numa situação adoecedora. Então, se você acha que é um fracasso, se você tem medo de repetir o passado, se você acha injusto abrir mão de tudo que você conquistou, porque você acha que vai tudo para o lixo, se você sente necessidade de se recolocar o mais rápido possível para parar de te encher o saco, para você não depender de ninguém, não se sentir um fardo, o que vai acontecer? Você vai para um outro emprego tóxico, ou você vai tentar empreender e não vai dar conta em nenhum dos dois casos. E aí tem uma coisa muito grave que acontece, porque a conclusão que a gente tira daí é que a gente não consegue. O problema está em nós. E aí a gente começa a não querer mais tentar. Vocês lembram da aula do desamparo aprendido? Se a gente tenta, não consegue, tenta, não consegue, tenta, não consegue, uma hora a gente para de tentar. Essa é a consequência mais grave que pode ter desse comportamento. As pessoas acham que o mais grave é ter outro burnout, né? É ter recaída, é ter crise, é se sentir pior. Mas tem uma coisa muito pior do que isso, que é você parar de tentar. Porque você repete o padrão, repete o padrão, repete o padrão, e obviamente vai conseguir o mesmo resultado. Conclusão, o problema sou eu. O problema sou eu, então não vou mais tentar. Aí tem gente que quer se aposentar, tem gente que se conforma. Eu acho que foi o Arnaldo Antunes que falou, a resignação é um suicídio diário. E por que a gente não vai dar conta? Nem tentando empreender e nem buscando um outro emprego, enquanto a gente está se sentindo fracasso, enquanto a gente não mudou nossa autoimagem, enquanto a gente está com medo de repetir padrão, etc, etc. Porque a gente não mudou a nossa forma de lidar com o trabalho, de lidar com as pessoas, de lidar com as nossas crenças centrais. Se nós não mudamos a nossa forma de lidar com a vida, nós vamos obter da vida os mesmos resultados.
ou cada vez piores, porque quanto mais a gente tenta se proteger, mais a gente tenta controlar, mais ansioso a gente fica, mais repete o padrão, mais estressado fica, mais empacado fica e conclui que a minha vida é isso. Comigo as coisas não acontecem. Então, a primeira coisa muito importante que eu vou falar nessa aula é: antes de pensar em que você vai trabalhar, você precisa focar no tratamento. Não importa o que veio na sua cabeça. Ah, mas não importa. Você precisa focar no seu tratamento. Você precisa tirar o seu corpo do estresse crônico. Você precisa que o seu corpo volte a produzir energia. Você precisa conseguir questionar as crenças que te habitam desde sempre para que você possa mudar os seus padrões sabotadores. Você precisa tomar consciência da sua força que você não conhece, do seu valor como pessoa que você não conhece, porque você sempre achou que o seu valor estava atrelado ao seu cargo, ao seu salário, ao quanto você trabalha. Para, então, procurar um novo caminho profissional. Mas, Roberto, eu preciso pagar as contas do tratamento. Então, você vai arrumar uma fonte de renda, mesmo que temporária, que esteja dentro das suas condições de fadiga e de estresse mental, de ansiedade e de processamento de trauma, para poder bancar as contas, para poder bancar o seu tratamento, sem a intenção de que aquilo se torne uma nova profissão. Entende a diferença? Você vai ajudar a sua amiga que vende roupa no negócio dela. Isso não quer dizer que você está ali escolhendo um novo caminho, que você já resolveu que você vai virar sócia da sua amiga, vai colocar dinheiro no... Não é isso, não... Entendeu? Até pode. Muita gente descobre uma nova profissão ao fazer um trabalho que se disse temporário, que goste. Vou te dar 2 exemplos. Já olho o chat. Tinha um cara na pandemia, eu não vou lembrar o nome dele, tá? Eu li sobre isso. Ele, na pandemia, ele trabalhava no mercado financeiro, não sei em que banco. Só sei que ele foi demitido e sem perspectiva, e ele começou a fazer pão. Ele fazia de vez em quando pão na casa dele, as pessoas elogiavam, ele começou a fazer pão e começou a oferecer para os amigos, pedir para os amigos oferecerem para os amigos dos amigos, e ele começou a ver que a aceitação do pão era alta. As pessoas estavam gostando muito do pão. Ele começou a vender pão. Ele fez um Instagram e começou a vender pão. Com a intenção de, com isso, se virar, né? Até ele poder se recolocar no mercado financeiro. Só que deu tão certo e ele percebeu que ele estava tão mais leve, tão mais feliz, ele trabalhava mais horas, mas ele ficava mais... Ele só ficava cansado, ele não ficava estressado. E ele transformou isso numa nova carreira. Outro exemplo, quando eu estava já há uns 4 anos sem trabalhar, eu comecei a ficar meio apavorada com o meu custo fixo, mesmo com contenção, mais o tratamento, que minha mãe me ajudava a pagar, ainda por cima, mas eu estava fazendo um tratamento que era muito caro, e não adiantou nada. Ai, que legal. Muito caro, quebrou meu computador, e gente de agência é uma frescura, que a gente usa Mac. E Mac é caro para um cascalho, né? E aí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para ganhar algum dinheiro e comecei a vender snacks saudáveis que eu fazia em 2 desidratadores que eu comprei e tal. Eu nunca tive a menor intenção de ter isso como uma nova profissão. E olha, eu vou falar uma coisa, eu inventei lá um chip de couve que tinha uma aceitação que a minha mãe, que é chata com essas coisas e fica esperando todo mundo falir, falou, nossa, foi um negócio assim... Pra vocês terem uma ideia... Chegou uma hora que eu estava cotando quanto que custava para eu comprar um negócio para poder embalar de outro jeito, para poder aumentar a produção e etc.
Mas ainda assim, sem nenhuma intenção de aquilo se tornar minha nova profissão. Nunca tive a intenção de ter uma nova profissão vendendo nada de comida, gente. Não é a minha. Mas eu ainda não tinha condição emocional de achar qual era o novo caminho profissional definitivo que eu ia ter. E pronto, veio e foi. Agradeço, tchau. Certo? E aí, uma vez que você esteja de vento em popa na sua recuperação, avançando na terapia, curando o seu corpo, se sentindo melhor, vendo a luz no fim do túnel, tendo mais perspectivas, estando mais desconectado da opinião dos outros, aí sim você vai pensar em que você vai trabalhar. Qual vai ser a sua nova profissão, qual vai ser a sua nova carreira, o que você se vê fazendo daqui, sei lá, 5 anos. Deixa eu ler aqui o chat antes de eu ir para a segunda parte, porque a partir de agora, na aula, eu vou falar com quem está do meio para o fim do tratamento, ou seja, quem já vê avanço, quem já consegue entender as coisas de uma outra forma, quem já se libertou dessa âncora que a gente arrasta na primeira fase do tratamento, em que a gente se vê incapaz, impotente, a nossa vida mais difícil, sem saída, muito ainda sendo influenciado pela opinião dos outros, ainda perdido no caos emocional. Tá? Porque primeiro precisa, sim, então, resolver isso de alguma forma. Não estou dizendo que depois que você estiver curado 100%, que você começar a treinar para correr na maratona, aí agora eu vou. Não, não é isso. Não foi nem isso que eu fiz. Mas eu só comecei a entender qual poderia ser o meu caminho. Já tinha passado o tempo, eu lá vendendo minha couve, muito boa por sinal, Carlinha comeu couve. Ela sabe que é bom. E aí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer. Ainda passei por uma fase em que eu estava estudando roteiro, mas eu vou falar sobre isso mais para frente. Deixa eu ver aqui o chat. Sigrid. Ai, gostei desse nome. Ela pôs uma carinha triste. É triste mesmo, é difícil, mas é o primeiro passo de uma escada que a gente chega lá em cima, olha para trás e fala: quer saber? Obrigada, vida, por ter me dado um burnout, porque eu mudei tudo para melhor e tal. Mesmo que isso que eu estou falando agora não faça sentido ainda, tá? Mesmo que você ouça eu falar isso e fale assim: coitada, né? Fumou um unicórnio. A Priscila aqui. Eu não quero voltar para o mercado de trabalho, mas eu virei escrava de mim mesma no empreendedorismo. Chocante perceber isso. Exatamente. Eu vejo muitas pessoas. Nós tivemos uma aula aqui, não lembro, vou lembrar o número, justamente sobre empreender no burnout ou depois dele. Porque o problema maior do burnoutado empreendedor é ver o empreendedorismo como uma fuga do mercado corporativo. Então, eu não quero mais ter patrão, eu não quero mais estar atrelado a uma empresa, eu não quero mais ter regra, eu não quero. Vou empreender. Só que empreender, gente, pode ter muito mais cobrança e pode te dar muito mais ansiedade por conta da falta de garantia, de estabilidade, de constância, do que você estar no emprego. Então, assim, empreender porque eu não quero mais o mercado de trabalho nunca vai ser uma boa solução. Você fazer sua terapia, se fortalecer, se conhecer e se preparar para poder escolher entre qualquer coisa que você possa fazer e então escolher empreender, ok. Aí é bacana. Mas empreender para me proteger do que me fez mal no passado, não. Isso daí não tem como dar certo. Você está perpetuando um trauma. A Lorena, que tapão na cara, né? Lorena, se não for para estapear, eu nem ligo o computador. Aqui é tapa na cara, mas se isso te consola, doeu na minha cara antes, tá? Todo tapa que eu dou, eu tomei. Mas realmente, a Lorena continuando, realmente não adianta encontrar outro emprego e ser contratada enquanto não me recuperei. Pode ser o melhor emprego do mundo, se eu não estiver bem, eu não vou conseguir fazer nada.
Lorena, exatamente isso. Você sabe que antes de eu colapsar, a antepenúltima, acho, não. Ó, teve as 4 últimas agências que eu trabalhei, tá? Na minha carreira de publicitária. Essa número 4 aqui foi a que quebrou minha alma. Foi aqui que o negócio realmente... Ai, meu Deus. Eu fiquei tão traumatizada que eu falei, já sei. Olha que boa ideia. Agora eu só vou trabalhar em agência medíocre, que eu não vou ter equipe, que eu não vou ter cargo de diretoria, que eu não vou ter nada que me estressa. Vai ser ótimo. Depois, obviamente, como já falei em várias ocasiões, eu entendi que mediocridade estressa tanto quanto sobrecarga. Mas isso é outra aula. Perdi o que eu estava falando, que a Lorena... Sim. Aí eu fui para uma agência que eu já tinha trabalhado quando eu saí do horror. Eu já tinha trabalhado, que era uma agência super tranquila, com umas pessoas bacanas. Gente, eu fui demitida dessa agência bacana. Sabe por quê? Porque eu levei para a agência bacana. Tudo bem, depois eu vi que não era tão bacana assim, mas era, comparando ali, era bem mais bacana, bem mais leve. Porque eu levei para a agência bacana o mesmo jeito de trabalhar que eu desenvolvi na agência do horror, porque aquilo foi o que me manteve viva ali. Foi a minha forma de sobreviver. Eu virei um trator. Quem leu meu livro lembra que eu falo, eu virei um trator. E eu fui para a agência bacana, trator. Era difícil trabalhar comigo. Eu, inclusive, reconheci isso quando eu fui demitida. Não foi só por isso, teve uma sacanagem ali e tal, mas eu entendi. Falei, tá difícil lidar comigo. Eu entendi isso. Tanto que depois eu fui para uma outra agência, pior ainda, mas que o diretor de criação, meu chefe, era meu melhor amigo. Eu me senti mais protegida. E ainda teve uma outra e depois acabou, porque eu colapsei. Mas é isso. Se você não tá bem, você pode estar trabalhando no emprego dos seus sonhos, num emprego realmente bacana, com pessoas muito legais. Vai dar merda. Porque você não tá bem, você não tá lidando bem, você não tá entendendo o que você é capaz, você tá achando que vai dar errado, fica aquela síndrome do impostor, fica aquela, né? Aqui a Andréia falou, estou nessa fase, estou exausta. Então, Andréia, pega aqui a dica da aula. Primeira coisa que você precisa fazer, você precisa se tratar corretamente. Aqui no descritivo tem o link para um aulão que se chama Fui diagnosticado com síndrome de burnout e agora? E lá eu conto em detalhes tudo que eu aprendi nos primeiros 7 anos ali da minha jornada sobre o que é o tratamento que funciona para burnout. Faz tudo que está lá. Daqui a pouco você vai começar a ver que as coisas estão se encaixando e você vai conseguir já pensar. Porque tem uma fase, gente, que a gente não é uma questão de não conseguir entender o que eu vou fazer no trabalho. Eu não quero voltar a trabalhar. Às vezes é uma coisa, tipo, eu não quero nunca mais trabalhar na vida, não consigo entender eu trabalhando. Tem que esperar passar, tem que trabalhar isso na terapia para a gente conseguir estar num momento em que considerar possibilidades é possível, e não uma coisa que te deixa mais ansioso do que qualquer coisa. Né? Então vamos lá. Então, a partir de agora, eu vou falar com quem está do meio para o fim do tratamento, tá? Que já passou desse caos emocional aí que deixa a gente meio empacado, tá? E quem tá no começo vai ver o aulão que eu falei aqui para a Andréia. Anota aqui o que eu vou falar a partir de agora, mas sabendo que você vai fazer isso que eu vou falar agora mais para frente. Porque agora, primeiro, você precisa focar no seu tratamento, tá bom? E se você precisar de renda até chegar nessa fase em que você pode entender que você pode trabalhar depois, você procura um trabalho temporário. Gente, aqui não tem vergonha. Qualquer trabalho é digno. Vai vender marmita, vai vender bolo. Eu já contei aqui, quando meu pai morreu, minha mãe ficou falida, porque o dinheiro que tinha em casa foi para tentar que ele não morresse. Então, minha mãe tinha uma filha de 11 anos, falida nível, ela teve que ir na escola pedir bolsa e dar graças a Deus que eu era ótima aluna, porque eu consegui uma bolsa integral, não sei por quanto tempo, e minha mãe foi fazer vela, que na época era moda, sabonete, salgadinho,
bolo, até que ela começou a vender roupa e viu que vender roupa dava mais dinheiro, então ela meio que chegou a uma hora que ela só vendia roupa. Com sacola, eu ia com ela. Gente, qualquer trabalho é trabalho, desde que esteja dentro do seu nível, dentro do seu limite de fadiga, de estresse, ok? Muito bem. Ah, mas eu não vou ganhar tanto. Não é para ganhar tanto, é para você se bancar com o máximo de custos cortados possível até que você consiga se reerguer. Ok? Bora lá. Muito bem. Eu quero falar para vocês sobre o Ikigai, que alguns conhecem, outros já ouviram falar e outros falaram agora é o quê? O quê? Ikigai. Ikigai é um termo japonês, é uma palavra japonesa que quer dizer alguma coisa como razão de viver. Literalmente, porque Iki quer dizer viver e Gai quer dizer razão. Carlinha, me corrige se eu estiver errado. Ou seja, aquilo que motiva você a sair da cama todos os dias de manhã. Nessa nossa cultura ocidental, né, a cultura do burnout em que a gente vive, essa cultura faz a gente achar que o nosso propósito de vida está ligado ao nosso trabalho. Quantas vezes você já não ouviu isso? Que a gente precisa achar o nosso propósito e que o trabalho, né? Aí a gente fica ouvindo que a gente tem que achar um trabalho que faça a gente feliz. Um trabalho, gente, que impacte positivamente o mundo, que mude as pessoas. Um trabalho que seja, assim, tão divertido que você não sinta que está trabalhando. Só que isso não existe. Ou melhor, até existe. Deve ter 1% das pessoas que tem um emprego assim, sei lá. Mas os outros 99% fica frustrado, ansioso, se sentindo um puta de um fracassado e fica procurando de trabalho em trabalho aonde está esta felicidade. Que eu não tô vendo. Até um dia que a gente se convence que é para os outros só, e não pra gente. A gente nasceu para sofrer. A gente não tem condição, a gente não merece. Tem só ali 1% dos ricão ali que consegue ter um emprego assim. Eu nunca vou me sentir realizada. Eu nunca vou achar o meu propósito. Aí vem um burnout para se somar a essa situação e a gente fala assim, entendi que o que eu fazia não me fazia feliz, né? O trabalho que eu tinha não me fazia feliz. Então agora eu preciso achar o que me faz feliz. Inclusive porque se eu não achar, vou adoecer de novo. Olha a ansiedade, a pressa, tudo de novo. A autocobrança, a autocrítica, a velocidade, a preocupação, tudo de novo. Peraí, então eu tive um burnout porque eu estava trabalhando numa coisa que eu não gostava, vou ter outro tentando achar uma coisa que eu gosto? Como é que funciona isso? E como resposta a toda essa pressão que essa cultura põe na gente, começaram a ser importadas do Oriente duas ideias que vão na direção oposta a essa cultura dos coaches aí do trabalho enquanto eles dormem, que são o mindfulness e o Ikigai. O mindfulness ensina a gente a ficar no momento presente, o que é revolucionário se você for pensar em uma cultura como a nossa, em que a gente está 100% do tempo no futuro. Sempre ansioso, com a cabeça lá na frente. Eu consegui o emprego, agora eu preciso ser promovido, preciso ser promovido, preciso ser promovido, o que eu preciso fazer para ser promovido? Consegui ser promovido, agora eu preciso ser sócio, o que eu preciso fazer para ser sócio? Preciso virar a noite que eu preciso ser sócio. Tô namorando, agora eu preciso casar, porque quando é que eu vou casar? Preciso juntar dinheiro para casar. Casei, agora eu preciso ter um filho, quando é que eu vou ter um filho? Comprei um carro, agora eu preciso comprar uma casa. Tô aqui brincando com meu filho, mas eu preciso fazer o jantar, tô fazendo jantar, eu preciso brincar com meu filho. Sempre, o tempo inteiro, lá na frente. Não é à toa que os níveis de ansiedade estão explodindo. E estar no momento presente, como propõe o mindfulness, é a forma da gente conseguir tirar o medo da jogada. De a gente conseguir tirar a culpa da jogada.
Da gente conseguir tirar a preocupação e corresponder às expectativas das pessoas da jogada. Então é um movimento que vem crescendo e vem ganhando força nos últimos anos e que, na minha opinião, é absolutamente fundamental em um processo de recuperação de burnout. Quantas vezes vocês já não me ouviram falar em mindfulness? Eu virei agora de novo a expressão entregue-idade, virei um disco riscado. Tem que fazer mindfulness, tem que fazer mindfulness, já fez mindfulness, tentou fazer mindfulness, pesquisa mindfulness. Tá? Porque se a gente estava indo nessa direção e colapsou, a gente precisa aprender a vir para essa. Porque se a gente continuar aqui, não vai dar certo. Então, isso, o que ensina a gente é o mindfulness. E da mesma forma, o que ensina a gente a sair desse, meu Deus, o emprego, o propósito está no emprego, o meu valor está no emprego, se eu não estiver trabalhando, eu sou um fracasso, vou decepcionar minha mãe, meu Deus do céu. Que a gente não consegue mais nem começar uma conversa sem falar o que faz. Oi, eu sou Roberta, sou terapeuta. Prazer, eu sou a Cláudia, sou, sei lá, administradora. O que você faz? Onde você trabalha? Não é assim que começa a conversa? Então, o Ikigai, assim como o Mindfulness, vai na direção leva a gente para a direção oposta ao que nos adoece. Ou seja, enquanto a gente ficou procurando o nosso propósito no trabalho e burnoutando, o Ikigai vem e fala assim: todo mundo tem um Ikigai, todo mundo tem uma razão de viver, todo mundo tem um propósito, mas ele não está necessariamente na sua profissão. O quê? Coaches morrendo, coaches desmaiando, coaches revirando na tumba. Sim, diz o Ikigai, ele pode estar em você, se dá, pode estar no fato de você, por exemplo, no meio da tarde, se dar ao prazer de parar 15 minutos, tomar um chá olhando o pôr do sol. Coisa que a gente fica culpado se for fazer, né? Porque, ai meu Deus, esses 15 minutos que eu tô demorando vendo o sol, eu podia ter feito o meu relatório. Não é assim? Depois a gente não sabe que não melhora. O Ikigai, ele vai mostrar pra gente que o nosso propósito está em ser quem a gente é. E vai ajudar a gente a entender qual é o caminho profissional que faz sentido pra gente. A ponto da gente querer levantar da cama para fazer aquilo, e não ser obrigado a levantar da cama, se arrastando, tomar 5 litros de café de mau humor, puto da vida, porque tem que ir para o trabalho. O que eu sempre falo aqui, a gente entra num burnout tentando ser quem a gente não é. Repetindo o que as pessoas vêm fazendo há tanto tempo, como uma forma de pertencimento. Eu também consigo, eu também sou assim, eu não sou estranho, não precisam me julgar. E a gente vai repetindo. E aí a gente burnouta. Porque a gente está sobrecarregado, exausto, sem conseguir dormir, com nenhum prazer na vida. Quando a gente sai do burnout? A gente sai do burnout quando a gente está pronto para ser quem a gente é. Ou seja, se antes a gente estava se entupindo de café para conseguir trabalhar mais, tentando ser menos julgado, agora a gente precisa conseguir beber um café calmamente, enquanto relaxa com uma música gostosa, ou numa conversa boa, para voltar a fazer uma coisa que te dá motivação, que te dá vitalidade, sem culpa. Mindfulness é o completo oposto do que a gente fazia. Ikigai é o completo oposto do que a gente fazia. Por isso, alguns de vocês agora estão com uma reação, que é a nossa primeira reação, de falar tá bom, que eu sei. E se a gente conseguiu, com o estilo de vida que a gente tinha, um belo de um burnout, será que não é a hora da gente tentar uma coisa diferente? O mindfulness e o Ikigai ajudam a gente a buscar a razão de viver da nossa vida, a entender que a gente está aqui não é por acaso, e que a gente veio com tudo o que a gente precisa para impactar o mundo de forma positiva, enquanto a gente trabalha satisfeito, com tempo para olhar na janelinha, curtir os momentos, as pessoas, os prazeres. Gente, que é a pior coisa do mundo que você chegar no fim da vida, olhar para trás e falar: caceta, fiquei atendendo telefone. É isso que você fez? Cadê seus sonhos? Onde estão suas paixões? Você deixou no fundo da gaveta, né? Porque você achou que não dava tempo de fazer, que você precisava atender o telefone para conseguir um emprego, ou um salário. O Ikigai mostra
que a gente não é robô como a gente pensou que era, como fizeram a gente acreditar que era, na verdade. Chegou a hora da gente entender que a gente não tem que se adaptar ao que faz mal pra gente. A gente tem que adequar a nossa vida ao que nos faz bem, e isso é possível, e isso inclui o trabalho, tá? Eu vou ler um trecho que eu anotei aqui na minha colinha, que eu li numa revista. Quem falou é uma moça que se chama Maia Cordeiro. Ela é fisioterapeuta e mestre em medicina chinesa. Ela diz o seguinte, abre aspas, o Ikigai é um processo único de desenvolvimento pessoal, pois busca valores intrínsecos do indivíduo, potencializa suas características e promove sua aplicação de forma consciente, não apenas nas grandes atividades, mas na rotina a cada minuto. É uma experiência única de perceber como posso melhorar a mim e o meio onde eu vivo através de habilidades individuais. Fecha aspas. Muito da nossa sensação de impotência e de incapacidade vem da gente achar que se a gente não estiver fazendo alguma coisa grande, nós não estamos fazendo nada, né? A gente meio que desdenha das pequenas coisinhas da vida. Então a gente está treinando para uma maratona e a única coisa que importa é eu conseguir correr a maratona inteira e chegar num lugar, numa posição que seja legal. E aí a gente esquece que durante os meses de treinamento para uma maratona, a gente está dentro de um parque, a gente tem uma visão bacana, a gente está passando por pessoas, a gente está vendo coisas, a gente não está nunca aproveitando o processo, a gente não está nunca aproveitando o caminho, a gente está sempre focado no objetivo. E isso é a pior coisa que a gente pode fazer. Isso é altamente estressante. Tá? Voltando para o Ikigai. A essência do Ikigai é que qualquer situação, não importa o quanto dura ela seja, não importa o quão desafiadora ela seja, toda situação vai sempre te mostrar maneiras de organizar a sua vida para ter bem-estar, boa saúde e longevidade. E quem está falando isso são os japoneses, que tiveram ao longo da história que se reerguer quantas vezes? É terremoto, é tsunami, é explode. Gente, os caras levantam. E organizar a vida de uma maneira que a gente tenha bem-estar, boa saúde e longevidade não é o que a vida quer da gente? Não é isso que a gente aprende no burnout? Não é isso que as práticas integrativas orientam a gente a descobrir para fazer, para não adoecer? E vejam como quanto mais a gente vai em direção à saúde, mais a gente se afasta do caminho que a gente estava percorrendo antes do burnout. Quanto mais a gente vai para um caminho que privilegia nossa saúde, nosso bem-estar, nossa saúde física e mental e nosso bem-estar, mais afastado a gente fica do caminho adoecedor que a gente estava percorrendo, jurando que era o único e era o certo e era o melhor para a gente, que fez a gente colapsar. É burrice insistir em voltar para aquele caminho. Seja pelo motivo que for. Ai, mas eu gosto do meu trabalho. Ai, mas eu tenho medo que dê errado. Ai, mas é que eu já conhecia. Ai, mas eu fiquei 16 anos na empresa. Burrice. Quem insiste em voltar para o caminho que adoece não está pronto, não entendeu ainda o que o burnout pede, não resolveu o burnout. É quem não conseguiu ainda se reinventar. Não estou criticando não, viu? Porque todo mundo que burnout passa por essa fase. Eu, inclusive. Tá? Então é quem não conseguiu ainda se reinventar. Muitas vezes não está interessado em mudar as coisas na vida. Tem medo. Precisa investigar tudo isso. Da onde vem esse medo? Como é que faz para desempacar? Para isso a gente precisa ir para terapia. Né? A pessoa muitas vezes só quer voltar a fazer o que ela fazia antes, porque parece que dá menos trabalho. Então, o que a gente precisa fazer depois de um burnout para encontrar o trabalho ideal para esse novo eu que surgiu depois de todo o processo de recuperação? Como é que a gente encontra nosso Ikigai? Como é que faz isso? Achando o ponto comum entre o que você ama, o que você faz bem, o que o mundo precisa e como você pode receber dinheiro por isso. Simples, né? Até que é, mas para conseguir fazer isso,
como eu disse no começo e como eu falo sempre, você precisa estar mergulhado em você. Você precisa estar olhando para dentro, não para fora, não para o que as pessoas acham, não para o que as pessoas esperam de você, não para o que você acha que tem que fazer, não para as tarefas, para você, para os seus padrões, para os seus comportamentos, para os seus pensamentos, para os seus traumas, para a sua autoimagem, para a forma como você lida com as coisas. Que é isso que o burnout vem fazer na nossa vida. O burnout vem e fala: olha para dentro, para de olhar para fora. É isso. Resumindo porcamente, é isso. Certo? Então, para fazer isso, para fazer esse processo do Ikigai, que eu vou falar com mais detalhe, você precisa ter questionado suas crenças, ter descoberto suas qualidades, ter ciência dos seus pontos fracos, ter resolvido questões profundas, que é o que a gente faz na recuperação, né? Quando a gente está se tratando corretamente e quando a gente não tem pressa, tá? Ai, tô com pressa de achar um trabalho porque eu tenho conta para pagar. Acha um trabalho para pagar conta, dentro do seu limite. E na paralela, você faz o seu processo de autoconhecimento e de cura. Não adianta ter pressa. A pressa foi uma das coisas que fez você atingir esse nível de ansiedade. Então, calma. Calma. Respeita o ritmo da vida. A vida é movimento. A vida está sempre pedindo da gente que a gente ande para frente. Aí a gente começa a querer correr, a passar na frente das pessoas. Tá errado, porque faz parte de andar para frente, olhar para os lados, curtir o momento, se sentir bem, descansar, recarregar. Calma. O que te dá alegria no seu dia a dia? Pequenas coisas no seu dia a dia que te dão prazer, pequenas coisas de rotina, de cotidiano que te dão prazer. Quando você conseguir responder isso, e nessa resposta, você colocar coisas que você faz no seu dia a dia, aí você está no ponto de descobrir o seu Ikigai, tá? É fácil falar, ai, me deixa feliz andar no parque. Você vai andar no parque? Quando você está andando no parque, você está curtindo o fato de estar andando no parque? Olhando a natureza, contemplando, meditando? Ou você está com a cara colada no celular, pensando 1 milhão de coisas que você precisa fazer, andando o mais rápido possível para riscar da agência o item atividade física? É o que eu mais vejo no parque, aliás, gente. A pessoa, quer ver? Cadê meu celular? A pessoa vai fazer exercício. Aqui o parque da aclimação é muito pequenininho. Então a gente vai dando volta e vai encontrando as pessoas 200 vezes, né? Se a pessoa estiver na direção contrária. As pessoas andam assim, ó. Tô andando. Tá a pessoa andando no parque, fazendo exercício. Você encontra com ela de novo, ela continua. Com a cara colada, que eu tenho vontade de ver um dia alguém tropeçar, cair dentro do lago, alguma coisa assim. Ainda Deus vai me dar esse momento de alegria. Mas, enfim, entende a diferença entre falar que fica feliz indo no parque, ir no parque com o celular colado na cara, ou ir ao parque e entender como aquilo, sentir como aquilo é bom. Tá? Você só descobre o seu Ikigai depois de você descobrir você mesmo. Traduzindo, enquanto você não se reconstruir depois do burnout, não adianta querer tomar decisões definitivas. Não adianta querer achar uma nova carreira antes de entender quem você é, antes de entender o que faz bem para você. Você vai repetir o mesmo padrão e vai ficar no pior a melhor, pior a melhor. Ai, Roberta, já tive 5 burnouts. Que, né? Lembrando que não existe. Então, primeiro resolve as suas questões emocionais, depois você vai achar seu trabalho. E ele vai vir naturalmente. Talvez ele te escolha, como foi comigo. Quando eu me dei por mim, eu já era terapeuta. E eu estava achando que eu era roteirista. Racionalmente, inclusive, eu tive que brigar comigo até eu entender que roteirista era a minha opção para continuar o padrão antigo. Porque também é uma profissão que paga bem, que é bem conceituada, que explora todos os meus talentos e não sei o quê. E terapeuta, eu tinha o maior preconceito, porque eu falava, ai, todo mundo que não quer mais trabalhar em empresa quer trabalhar como terapeuta. Ai, não, eu não posso ser isso, ai, meu Deus do céu. Eu tive que brigar comigo. Eu nunca tinha percebido que terapeuta é o que eu era. É muito louco isso. Então, vamos lá. Oi, Li, atrasada, mas chegou. Seja bem-vinda. Mas depois vê do começo.
porque falta 10 minutinhos. Então vamos lá. Como encontrar o seu Ikigai? Pega um caderno e anota lá no caderno. Vê que momento que tá da live aqui, a minutagem que tá da live, para quem não tiver onde escrever agora, poder voltar depois e pegar só essa parte. Vê aí, deixa eu ver aqui, peraí. Cadê aqui a contagem? Aqui, 50 minutos e 15 segundos, tá? Você volta aqui e anota. Então, você vai pegar um caderno e você vai anotar lá. Faz colunas ou faz uma página para cada um, você que sabe. Primeiro item. O que você ama fazer? Gente, não é para ter censura racional, tá? Veio na cabeça, escreve. 2. O que você faz bem? O que você sabe fazer bem? 3. O que você acha, né? O que, na sua opinião, o mundo precisa agora? Não estou perguntando o que você acha que você pode fazer pelo mundo. Eu estou perguntando o que você acha que o mundo precisa agora. 4. Pelo que você poderia ser pago? Pelo que as pessoas poderiam pagar você? Só que assim, não adianta querer responder tudo em meia hora, pronto, tá? É para fazer com calma, observar em você por dias. Leva para terapia, medita sobre aquilo, usa a intuição, bota a cabeça para funcionar, conecta o coração, tira um pouco racional. Observa isso, trabalha isso, matura isso, dias, semanas, se precisar. Eu demorei semanas. Eu não fiz exatamente isso, mas o meu processo eu demorei semanas. Tá? Essa é a regra 1. Fazer com calma. Dá tempo ao tempo. Ninguém tá com pressa. A regra 2 é você ser brutalmente honesto, tá? Você não tá impressionando ninguém com isso, tá? Ninguém vai ler. Então não se iluda, seja honesto com você, não tenha medo. Se você não for honesto, você vai chegar no caminho errado. É isso que você precisa ter medo, tá? E a regra 3 é você anotar o que vier à mente sem deixar a sua autocrítica avaliar e censurar. Tá? Por exemplo, eu cozinho, o que você faz bem? Eu cozinho super bem. Mas pensando bem, é que eu não sou nenhuma Paola Carrossela, né? Algumas coisas não ficam maravilhosas. Então não vou pôr. Bota lá, cozinhar. Se veio é porque você sabe que faz bem. Não deixa o racional te censurar. Não deixa a autocrítica te cortar. Manda a tia Dirce calar a boca. Tá? Essa moça aí, Maíra, que eu mencionei, que eu li nessa matéria, sugere, inclusive, outras questões para ajudar a responder essas 4 questões do Ikigai, tá? Vou colocar aqui o que ela sugere. Então, tem lá 5. O item 5 seria, né? Os 4 que eu falei e mais 5. O que você gostaria de ver mudar no mundo? 6. O que te faz feliz na sua vida como ela é agora? 7. Por que você sai da cama de manhã? Burnoutados precisam levar essa aqui para terapia com certeza. Por que você sai da cama de manhã? O que faz você sair da cama de manhã? 8. Ai, meu Deus, pulou a colinha aqui. 8. Você teve algum momento de mudança de vida que te forneceu um raio de clareza, alguma coisa que aconteceu na sua vida que fez você perceber alguma coisa sobre você, sobre a direção que você deveria tomar, o que te faz bem, o que te faz mal? E por último, essa moça Maíra sugere que você anote experiências de vida e de carreira que você já teve, que ajudem você a entender quais são os seus valores pessoais, tá? Faz isso com calma, na paralela do seu processo de recuperação, sem expectativa e sem pressa, tá? Vai até ajudar na sua terapia. Tem muitas questões dessas que eu acabo levando para terapia ali. Quando você achar, semanas, meses, sei lá quanto tempo depois, quando você achar que isso tá bem, que aquelas 4 primeiras perguntas estão bem respondidas, assim, pronto, respondi cada uma das 4, não tem como ficar melhor. Ótimo. Aí você vai passar para a fase 2,
que é a de procurar padrões, tá? Você vai pegar suas respostas ali e você vai anotar, tentar achar ali e anotar. Quais são os temas que mais aparecem nas coisas que você respondeu? O que parece para você que conecta essas coisas? O que essas coisas têm de conexão entre elas? Às vezes você fala: "Ah, essa se conecta com essa se conecta com essa", e, né, não necessariamente todas se conectando ao mesmo tempo. Mas o que tem em comum nessas respostas? Tá? Por exemplo, eu respondi aqui que deixa eu pegar as 4 aqui, espera aí. O que você ama fazer? Gente, eu vou falar um negócio que, obviamente, eu tô aqui falando merda, tá? Só para ilustrar o negócio da conexão. O que você ama fazer? Ah, eu adoro lidar com as pessoas, tá? De novo, não é tão simples assim, mas vamos lá. Eu adoro lidar com as pessoas. O que você faz bem? Ah, eu me comunico muito bem. O que o mundo precisa? Ah, o mundo precisa das pessoas que estão muito carentes, precisam de atenção, precisam de apoio. Ai, pelo que você poderia ser pago? Ai, pela ajuda que eu dou emocional nas pessoas. O que tem de conexão entre isso tudo? A pessoa está atendendo alguém, né? A pessoa está ajudando alguém. Então, assim, é que esse exemplo foi muito ruim. Eu devia ter pensado num exemplo antes, tá? Mas assim, você vai pegar das suas respostas o que tem em comum. Ah, aqui eu falo em ajudar as pessoas com a saúde mental, e aqui eu falo que as pessoas estão precisando de algum tipo de apoio, porque não tem recurso para fazer terapia. Ah, então essas duas coisas se conectam. Então, tem essa conexão. Aí tem uma outra que não tem nada. Ah, eu gosto de correr todo dia e eu acho que as pessoas podiam me pagar para eu ensinar todo mundo a correr. Ah, é outra conexão, tá? Vai vendo essas conexões para você entender como aquilo tudo consegue falar a mesma língua. Ok? Tem uma mandala, deixa eu ver onde é que eu pus aqui. Mas enfim, então você vai achar as conexões, o que tem em comum nas suas respostas, coisas que se conectam, coisas que têm a ver, tá? E solta. Deixa isso na sua cabeça por uns dias, sem ficar o tempo todo pensando, sem ficar querendo resolver. Vai fazer outras coisas, tá? Trabalha um tempinho nisso, pensa e aí larga, vai fazer uma coisa que não tem nada a ver, né? Sai, esquece e tal. Aí você vai, pensa de novo no outro dia, aí você larga, deixa, esquece, não pensa mais nisso. Do nada vão vindo insights. E aí você vai anotando os seus insights, tá? Mesmo que aparentemente eles possam não fazer muito sentido, anota. Anota porque o seu inconsciente está trazendo coisas para você. Ansiedade nesse processo só atrapalha, tá? Então, vamos lá. O Ikigai, ele tem uma mandala em que ele coloca essas 4 áreas que se sobrepõem. Eu vou mostrar o desenho aqui. Então, conforme você vai tendo clareza dessas anotações, você vai colocando nessa mandala, porque aí você vai afunilando para chegar na resposta de qual vai ser o seu próximo trabalho, tá? Então, peraí, deixa eu colocar aqui o negócio de. Aqui, a Priscila. Lembrei de um tempo que eu me propus a caminhar 1 hora por dia, mas eu fumava enquanto eu caminhava. Parabéns, hein? Rindo de nervoso. Ó, deixa eu ver como é que eu faço para compartilhar a minha tela. Acho que é isso daqui, ó. É isso, gente? Não, não é isso. É aqui, ó. Present. Share screen. Meu negócio fala inglês aqui. Guia do Chrome, janela. Janela. Compartilhar. Ok. Aí a gente vem aqui. Tá dando para ver isso, gente? Acho que não, peraí. Ai, 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 viu? Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Peraí.
problema é que... Aqui, acho que agora vai. Acho que eu consegui. Consegui, né, gente? Ok. Então, olha só. Aquelas respostas que você vai anotar ao longo desse processo, você vai encaixando nessa mandala. Veja como eles vão sobrepondo as coisas para que a gente vá entendendo melhor nossa paixão, nossa missão, a profissão e a vocação. E eu tenho aqui uma colinha de uma revista com um artigo que tem uma explicação muito boa. Então vamos lá. Tudo que você anotou lá no O que você ama, que você vai colocar aqui nessa coisinha de cima, o que o mundo precisa nesse do lado, aquilo que você é pago para fazer nesse de baixo, aquilo que você é bom nesse da esquerda, e aí você vai ver que quando você soma, quando você sobrepõe, quando você junta aquilo no que você é bom com aquilo que você ama, você vai entender qual é a sua paixão. E aí aqui vou ler aqui o que é que o Ikigai entende como a sua paixão. É aquilo que você ama fazer, que você faria mesmo se não fosse pago para isso, que te traz prazer sempre que você executa ou acalma a sua mente. Pode ser que você tenha que voltar no tempo e rememorar a infância ou a adolescência, pois não é incomum abandonarmos os nossos hábitos mais queridos conforme envelhecemos. Se for difícil encontrar o que você gosta de fazer, faça o contrário. Liste o que você não gosta de fazer, o que não te agrada, o que te deixa desconfortável. E isso pode ajudá-lo a encontrar o que te faz bem por eliminação. Tá? Então, quando você juntar aqui aquilo que você ama, aquilo que você é bom, você vai entender qual é a sua paixão. Ok? Quando você junta aquilo que você ama e aquilo que o mundo precisa, você vai chegar na sua missão. Vamos ler aqui, missão. O que você faz que pode ajudar o mundo. Não precisa pensar em utopias ou causas ligadas a ONGs, e sim entender que boas profissões são aquelas que atendem às necessidades de alguém ou de um grupo de pessoas. Afinal, ser útil ao mundo faz bem tanto para quem executa como para quem recebe a ação. Ok? Quando você junta o que o mundo precisa com aquilo que alguém poderia pagar para você fazer, você vai encontrar a sua vocação. Vocação. Só amar fazer algo não basta para desempenhar bem uma atividade. Assim, identificar aquilo que você sabe realizar com destreza é essencial. Também pode ser algo em que você ainda não é muito bom, mas que sentiria prazer em aprimorar. Afinal, o estudo e a prática contínua refinam as nossas habilidades. Ok? E quando você junta aquilo que podem pagar para você fazer com aquilo que você é bom, você vai chegar em possibilidades de profissão. Profissão. Existem muitas... Perceba que profissão é um dos itens, não é o Ikigai, que você vai ver aqui. Profissão. Existem muitas maneiras de exercer a sua vocação e nem sempre elas são remuneradas. É importante que você seja capaz de escolher entre as opções que a sua vocação oferece, aquela que vai garantir condições para uma vida digna. Note que não se fala em enriquecer, basta que seja algo que efetivamente proporcione a capitalização do seu talento. Ok? E aí, quando você descobriu sua paixão, sua missão, sua vocação e sua profissão, o que tem em comum nesses 4 pontos? O Ikigai. Explicação aqui do Ikigai. No ponto de intersecção entre esses 4 fatores está o seu Ikigai maior, mas há muitos outros. Como nos disse, meu Deus, como fala esse nome? Deve ser Ken Moji. Abre aspas. O Ikigai é uma floresta, não é uma única árvore. Ele tem muito mais a ver com diversidade e inclusão. Ok?
Vamos ver aqui se eu consigo voltar. Aê, não, tô muito boa, gente. Olha, tô aparecendo até uma pessoa que faz live. Ok, deixa eu tirar isso daqui, voltar com a minha colinha. Tá? Então, gente, esse processo para você chegar, até você chegar nessa mandala com respostas, para você conseguir entender melhor tudo que tem dentro de você, que você pode oferecer, que te faz bem, que pode virar profissão, que vai te motivar, você precisa fazer com calma, tá? Por exemplo, no meu Ikigai, sempre vai ter escrever, falar, me comunicar. Aí eu pensava assim, um terapeuta. Como você imagina um terapeuta? Porque eu imagino uma pessoa dentro de uma sala, ou agora online, atendendo uma outra pessoa, certo? E isso pode, no caso do terapeuta ser muito bom, pode mudar a vida daquela pessoa, né? Quantas pessoas eu consigo atender versus quantas pessoas tem no mundo? Aí eu ficava meio. Então, na hora que você pensa em mim como terapeuta e você traz para esse processo a produção de conteúdo, você acaba trazendo paixões e talentos meus, coisas pelas quais as pessoas podem me pagar para essa parte da terapia. Porque você tem, no meu trabalho como terapeuta, produzindo conteúdo, eu escrevendo, eu falando, eu me comunicando. Tem até a parte criativa, que é uma coisa que eu tenho como ponto forte, que não é à toa eu trabalhei a vida inteira no departamento de criação. E isso amplia o meu alcance das pessoas, certo? Eu não consigo atender 15 mil pessoas, mas eu consigo falar com 15 mil pessoas no Instagram, com 8 mil pessoas no YouTube. Amplia o meu alcance para mudar efetivamente uma coisa que eu quero ver diferente no mundo. As pessoas entendendo que essa cultura está matando elas. E que isso precisa mudar. Além de se entender o que é burnout e como se trata, como se resolve, porque não é da forma como estão dizendo que é. Você entende como não é uma coisa que a gente consiga fazer em 10 minutos? Tem que deixar maturar, tem que deixar o cérebro fazer lá as ligações, tem que deixar a intuição se soltar, tem que deixar o inconsciente trazer insight. Na hora que você chegar no seu Ikigai, você vai falar, caramba, como é que eu não pensei nisso antes? Que coisa óbvia. Óbvia depois que você ficou olhando 500 vezes para cada uma dessas questões, né? Tudo isso sempre conectado com você vivendo o presente, sem querer correr para chegar lá, procurando o que te faz bem e feliz e não o que vai trazer menos crítica das pessoas para você, ok? Esse é um processo para você achar o que te faz feliz e não o que corresponde à expectativa das pessoas. Porque foi procurando ser quem a gente achou que queriam que a gente fosse, foi que a gente burnoutou. Com esse processo, é o caminho oposto. Você vai achar várias coisas que você pode inserir no seu cotidiano, coisas que você gostaria de fazer e que não tinha nem se dado conta. Você pode achar um trabalho voluntário, por exemplo, que não tem a ver com a sua profissão, mas que te faz bem, né? E complementa o emprego que você quer ter. Sei lá, sua profissão pode bancar o seu trabalho voluntário e você ressignifica esse emprego. Então, esse emprego não é a coisa que me deixa mais feliz, mas tudo bem, não me faz mal. E ele permite que eu invista nas minhas paixões, que eu mude o mundo fazendo um trabalho voluntário, que eu exerça meu talento fazendo uma aula de artes. O seu trabalho foi ser ressignificado, ele deixou de ser o centro da sua vida e a única coisa que pode atestar valor na sua pessoa, ele passou a ser uma fonte que banca a possibilidade de você fazer outras coisas que te motivam, que deixam você feliz, entendeu? Como o propósito não está necessariamente no trabalho, mas você precisa entender que trabalho que você pode fazer para compor tudo isso na sua vida e deixar de ter uma vida construída toda a partir de qual é o seu trabalho,
porque isso você já sabe tão bem quanto eu que burnout a nós. Entende? Você pode ter um emprego que banque a construção de um sonho que você vai conseguir realizar daqui 2, 3 anos. Mas que sem entender tudo isso, é um sonho que ficava lá no fundo da gaveta. E que quando você tiver 90 anos, você olharia para trás e diria, pô, não fiz tal coisa. Entende como é muito mais do que achar um trabalho que você consiga fazer e que com sorte não vai te adoecer para você mandar um currículo amanhã? Você entende como esse processo ajuda a gente a entender o processo de recuperação do burnout e a direção que a gente deve seguir para sair do buraco do burnout? Porque o Ikigai te conduz para a direção oposta do que te adoeceu. E te ajuda a entender que você não vai chegar a lugar nenhum se você resolver sair correndo. Correndo, você não chega, você perde a saída, você não vê que tem que virar. Ele te ensina o ritmo da vida, ele mostra que não ter pressa faz parte do que te faz bem. A gente pede, a vida pede que a gente ande para frente, mas com tempo de curtir a paisagem e a caminhada. Mas o que a gente estava fazendo era correndo para frente o mais rápido possível e mirando só no objetivo. Sem ver pelo que a gente estava passando, sem parar para descansar, para cheirar a florzinha, para ver a borboletinha, para andar no matinho. Estava correndo no pau, levantando poeira para deixar os outros para trás. Era isso que a gente estava fazendo. Deu certo? Não. Então vamos tentar outra coisa? Vamos tentar outra direção? Vamos tentar dirigir nessa estrada de outra forma? Vamos a pé em vez de ir de carro? Quem inventou que a gente tinha que sair correndo sem nem reparar em volta foi o quê? Esta cultura vigente, a mesma que adoeceu a gente, a mesma que burnouta centenas de pessoas todo dia, a mesma que te convenceu que se você não estiver adoecendo, você está fracassando. Então agora é a hora de ir na direção oposta, num ritmo diferente, curtindo o processo. Bora descobrir qual que é o Ikigai de cada um de vocês? Então, era 50 minutos e 10. A hora que eu comecei a falar das questões para quem não anotou, tá? Volta aqui no 50 e 10 e anota. Era isso, gente. Deixa eu ver aqui o chat. Ali falando, morta de medo de retornar ao mercado de trabalho, aterrorizada. Li, assiste o começo da aula. Porque o que eu falei, resumindo, primeiro a gente se cuida e a gente se trata. E se a gente precisa pagar as contas, a gente consegue uma forma de gerar renda dentro do nosso limite, mas nunca um emprego novo, nunca uma nova carreira agora. Aí mais para frente, você pensa em retornar ao mercado de trabalho, quando isso não te aterrorizar mais, porque você já fez uma parte do processo que te fortalece, ok? Falei disso no começo da aula. Aqui é a Priscila, lembrei de que ela falou que ia caminhar fumando. A Carlinha, estou no caminho certo. Carlinha está no caminho certo. Carlinha está no caminho certo. Carlinha é das poucas que entendeu o processo do burnout. Adriana. Peraí, Adriana, já volto aqui. Bom, gente, então era isso, tá? Falei tudo que eu queria da aula, agora eu vou responder a pergunta da Adriana, que não tem a ver com a aula, tem a ver com burnout, tá? Tô avisando que eu já passei bastante do tempo, passei 15 minutos, quem tiver já de saco cheio de me ouvir, muito obrigada. Vejo vocês na semana que vem, mas vou responder aqui para Adriana. Adriana, por favor, preciso muito da sua ajuda. Tenho síndrome de burnout, o médico fez o relatório com o CID correto. No entanto, a perita... Perita indeferiu, amanhã eu vou passar no médico. Estou passando mal desde ontem à noite. Preciso do... Olha, Adriana, calma. Vamos organizar isso aqui. Não vai ser essa resposta minha que vai resolver o seu caso, tá? Você precisa focar no seu tratamento mais do que tentar resolver a questão da grana, tá? A primeira coisa que você precisa fazer é começar uma terapia. Amanhã você vai procurar essa terapia, tá? Existe atendimento social,
não só no SUS, mas em universidades, em outros, no mercado, outros profissionais e clínicas e serviços e sites com atendimento a preço social, inclusive, tá? Essa terapia vai ajudar você a organizar as coisas, ok? Porque se você ficar focada no que o perito falou, no CID do médico, se a empresa vai afastar, se o dinheiro vai vir, você vai ficar com um nível de ansiedade imenso, passando mal como você tá, sem resolver e sem melhorar, tá? Então consulta um psicólogo, consulta um advogado e vê paralelamente com os dois como você pode não ficar focada neste processo. Eu recomendo, mas aí você fala com o seu terapeuta. Eu recomendo que você se desconecte desta empresa. Arruma uma forma de renda, ajuda uma amiga, vai vender marmita, arruma, ajuda, dá um jeito. Mas se você vai ficar nessa ansiedade do que o CID do médico, da perícia, do afastamento da empresa, e o que vai aqui no canal, vai no vídeos, entra aqui no canal, vai no vídeos, coloca na busca perícia e assiste o vídeo em que eu falo disso, tá? Que eu explico muito melhor lá. Amanhã você vai procurar um psicólogo, ok? E o psicólogo vai ajudar você a entender como você pode organizar a sua vida financeira nesse processo. Você precisa procurar, nem que seja um naturopata, mas algum profissional da linha integrativa, porque psiquiatra vai tratar a sua ansiedade, vai tratar a sua depressão, não vai resolver o seu burnout, tá? Então eu te convido para você me seguir no Instagram, olha os destaques, olha os links da bio, vê os vídeos aqui do canal, olha os posts fixados lá, dá uma maratonada, que você vai se situar um pouco melhor. Mas amanhã, procura um psicólogo, procura um advogado, entende o que você precisa fazer, se desconecta dessa empresa, foca no seu tratamento, arruma uma renda temporária, porque senão não vai dar certo. Ok? De nada, Priscila. Então é isso, minha gente. Até semana que vem. Ai, fiquei feliz que eu voltei. Primeiro, fiquei feliz que eu sarei, né? Mas fiquei feliz que eu voltei. Obrigada para todo mundo que viu aqui ao vivo, participou do chat. Boa semana para vocês. Até quinta-feira que vem, com de novo um tema que eu não faço a menor ideia qual seja. Ah, Adriana aqui, olha. Obrigada. Estou sofrendo. Então, Adriana, sabe o que é? A gente tem duas coisas que faz a gente sofrer muito no burnout. A primeira é o fato de haver muito desconhecimento e muito preconceito, inclusive da classe médica, dos profissionais de saúde. O que significa isso na prática? A gente é muito mal orientado e estar perdido faz a gente se sentir pior. Segundo, quando a gente chega num burnout, a gente vem com uma carga muito emocional muito pesada, se sentindo incapaz, com medo do futuro, com medo de repetir, de ficar doente, de se sentir mal, de não dar conta, de não conseguir pagar as coisas, de não conseguir prover. É muita coisa acontecendo. Por isso que eu te falei, começa uma terapia amanhã, se você puder. Amanhã você já procura, porque essa vai ser sua base para você conseguir organizar o resto, tá? Sem a terapia vai ficar muito complicado. Esse terapeuta que você vai procurar, ele vai falar para você procurar um psiquiatra, tá? Aí você que vai escolher, porque a vida é sua. Eu recomendo que você procure um médico ortomolecular ou pelo menos um bom naturopata, ok? Para te ajudar no burnout. Caso você tenha diagnóstico de transtorno de ansiedade ou de depressão, neste caso você procura um psiquiatra para tratar ansiedade ou depressão, tá? Na minha opinião, psiquiatra não sabe tratar burnout, não resolve. Ok? Me chama lá no inbox se você precisar. Eu não vou lembrar, você vai falar assim, Roberta, Adriana, você falou comigo no chat da aula. E aí a gente conversa. E eu tento te ajudar melhor. Tá bom? Carlinha, de nadinha e até amanhã. Ah, que linda.
Ali, que bom que você está melhor. Você mora nos nossos corações. Obrigada, linda. Obrigada, viu? Gente, boa semana. Até quinta que vem. Obrigada por quem ficou até agora 20 minutos depois do horário. E é nóis, até semana que vem. Beijo, obrigada. Matamos as saudades. Continuamos o papo semana que vem. De nada, Adriana. Qualquer coisa me chama lá, tá bom? Tchau, até semana que vem.